Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez. Estivemos pela manhã ouvindo o pastor Miguel falando sobre sola gratia. E agora pela noite nós iremos falar sobre um outro sola da reforma. Provavelmente um dos mais importantes, se é que a gente pode fazer esse tipo de classificação. Nós falaremos hoje sobre o sola fide, a fé somente e nada mais. Somente a fé e não as obras. Somente a fé na obra de Cristo e não nas nossas. Nós iremos falar hoje sobre essa doutrina que Lutero disse que é a doutrina pela qual ou a igreja fica firme ou ela cai. A minha missão nessa noite é uma missão extremamente difícil, porque o tema, ele requer muito cuidado. Porque falar errado sobre esse tema pode trazer consequências eternas. Crer de forma errada naquilo que as Escrituras dizem acerca da justificação pela fé somente podem trazer consequências eternas para a vida das pessoas. E não apenas isso, mas crer de forma errada na doutrina da justificação pela fé somente pode também trazer uma vida de tristeza e de sofrimento no presente. Por isso eu quero chamar a sua atenção para que você ouça com cuidado aquilo que será falado. Eu não me delongarei muito no contexto histórico, não falarei muito acerca daquilo que estava acontecendo na época de Lutero. O meu objetivo aqui nessa noite é mostrar para vocês na prática o que acontece para que um homem sinta a real necessidade da doutrina da justificação pela fé somente. O que precisa acontecer no coração de alguém? Quais são as coisas que uma pessoa precisa ver para que então ela possa exclamar: e agora? O que farei? Eu quero mostrar a você que sem Cristo Jesus o homem está completamente perdido. Eu quero mostrar para você que até mesmo você, que vive uma vida moralmente correta, sem Cristo Jesus está perdido. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. E nós vamos ver a vida de um homem que precisava entender essa doutrina, que a justificação é pela fé somente e nada mais. Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe ainda uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no reino dos céus. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos, admirados com essas palavras, ficaram admirados com isso. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso,
quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos diante de nós um texto preciosíssimo, ó Deus. Um texto, ó Pai, que fala até hoje aos nossos corações, ó Deus. E o desejo do nosso coração é que, mais uma vez, Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, ó Deus. E que todos nós possamos sair daqui hoje, nessa noite, reconhecendo que aquilo que é impossível para nós, é possível para Ti, Senhor. Glorifica Teu nome em nossas vidas nessa noite. É o que eu peço a Ti em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele é muito conhecido de todos nós. Tenho certeza que você certamente já ouviu falar sobre a história do jovem rico. Esse homem que se apresenta diante de Jesus com um questionamento. Mas perceba que esse questionamento que esse homem traz à presença de Jesus não é um questionamento qualquer. É o questionamento mais importante da vida de uma pessoa. Esse homem está fazendo a pergunta que toda a humanidade precisa saber: o que farei para herdar a vida eterna? E perceba, o autor de Marcos, ele escreve dizendo que Jesus estava saindo quando um homem corre em sua direção e se põe de joelhos diante de Deus. Se parássemos de ler aqui, talvez você pensasse: olha, alguém está correndo na direção de Jesus? Se colocando de joelhos diante de Jesus, talvez o filho está morrendo. Mas não. Olha, talvez é algum dos criados que está doente, então esse homem está desesperado, correndo atrás de Jesus porque ele quer a cura de alguém de sua família. Algum criado, alguém está doente e ele quer a cura. Mas não é isso. Talvez esse homem esteja doente, então ele corre buscando a sua própria cura. Também não é isso. Esse homem corre para Jesus, se ajoelha diante de Jesus com uma questão intrigante que parece assolar o seu coração: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Me parece que esse questionamento não é algo que veio do nada na cabeça dele. Não é como se ele estivesse vendo Jesus passar, então ele está andando, olha para Jesus e fala: e o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Não. Me parece que essa é uma questão que já vinha sendo trabalhada em sua mente, em seu coração. Me parece que isso tomava conta do seu coração, do seu viver. Então ele, intrigado com isso, se ajoelha diante de Jesus e faz a pergunta: mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perceba que esse homem chega diante de Jesus com uma pergunta que muitos homens hoje não mais fazem. Ele tem um questionamento acerca de algo que muitos homens hoje não mais pensam. Ele tem um questionamento sobre a eternidade. Vivemos numa geração que está pensando somente no aqui e no agora. A nossa geração se preocupa somente com as coisas terrenas, mas nós vemos esse homem. Se tem algo que podemos aprender com ele nessa noite esse homem estava pensando em coisas eternas. Ele não estava preocupado apenas em viver a sua vida terrena. Ele não estava preocupado apenas em pagar suas contas, em ser um bom cidadão, embora isso seja importante. Mas não, ele estava preocupado com algo eterno. E a eternidade, ela molda nossas ações aqui na Terra. Vocês sabiam disso? Pensar sobre a eternidade molda nossas ações aqui na Terra. E eu posso provar. Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo vai escrever àquela igreja dizendo que eles tinham amor, eles tinham trabalho, e tudo isso era fruto da esperança na glória vindoura. Porque eles esperavam o Senhor, eles demonstravam amor e trabalhavam. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve exatamente a mesma coisa no capítulo 1, que aquela igreja tinha amor, tinha dedicação, porque eles ansiavam pela volta de Cristo. A esperança na eternidade os motivava a viver uma vida aqui na terra para a glória de Deus. Sabe por que muitos cristãos não têm vivido para a glória de Deus aqui? Porque pararam de pensar na eternidade. Pararam de refletir sobre as coisas eternas. Pergunte a si mesmo. Olhe para o seu próprio coração e pense: qual foi a última vez
que você pensou sobre a eternidade? Qual foi a última vez que você pensou sobre o reino celestial? Qual foi a última vez que você tirou um pouco os olhos daquilo que é humano, daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro e colocou naquilo que é eterno? Você pensa na eternidade? Veja esse homem, ele está correndo para Jesus. Há uma urgência aqui. Ele quer saber daquilo que é eterno. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É a inquietação da alma desse homem. E é também a inquietação da alma de muitos homens. E foi também a inquietação da alma de Lutero, quando intrigado com Deus acerca de como um pecador pode viver na presença de um Deus santo. Como um homem pode alcançar a salvação? Isso traz inquietação. E perceba, esse homem direciona a sua inquietação à pessoa correta. Se ele parasse diante de qualquer outro discípulo, se ele parasse diante de um fariseu, se ele parasse diante de um mestre da lei ou de qualquer outro, talvez ele não teria a resposta que ele estava procurando. Ele direciona a sua inquietação à pessoa correta, Jesus Cristo. Há inquietações no seu coração? Existem dúvidas e temores tentando assolar a sua alma? Leve-as a Jesus Cristo. Dobre-se diante da presença dele. Que seus joelhos se dobrem diante do Cristo. E então faça a sua pergunta. Esse homem pergunta: Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é um homem que pensa na eternidade. E em segundo lugar, nós veremos que aqui está um homem que encara a realidade. Ele pensa na eternidade, mas agora ele vai encarar a realidade. E a realidade começa no versículo de número 18. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aqui nós podemos pescar um pouco. Porque esse homem se aproxima de Jesus o chamando de bom. Esse homem se achava bom. Jesus aponta esse homem para a lei. Olha para a lei. O que a lei diz? Faça isso, isso, isso. E o homem diz: eu faço. Ou seja, eu sou bom. Parece que esse homem espelha em Jesus aquilo que ele acha dele mesmo. Se eu posso ser bom, Jesus então também é bom. Por isso Jesus dá um corte e faz com que esse homem pare de olhar para si mesmo, então comece a olhar para a lei de Deus, para a perfeita lei de Deus. Mas perceba, Jesus coloca diante desses homens não aqueles aspectos da lei de Deus que naturalmente não temos condições de cumprir. Ele coloca diante desse homem coisas que nós podemos sim cumprir, talvez não em toda a sua profundidade. Olha comigo, olha, não matarás. É possível não matar alguém? Pensando na lei mosaica? É. Olha, não adulterarás, é possível. Não furtarás, não dar falso testemunho, não enganar ninguém, honrar pai e mãe, coisas possíveis. Jesus parece traçar um plano para alcançar o coração desse jovem. E o plano é: eu vou colocar alguns aspectos da lei diante dele. E quando Jesus coloca alguns aspectos diante dele, esse homem diz: olha, a tudo isso eu tenho cumprido. É só isso que precisa para ser salvo? É só isso? Então eu vou ser salvo. Mas agora esse homem vai ter um duro choque de realidade. Jesus vai dizer para ele, versículo 21, falta-te ainda uma coisa, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois disso venha e siga-me. Esse homem que se achava bom, agora ele vai descobrir que ele não é tão bom quanto ele pensava. Jesus resumiu nesse mandamento aqui, nessa ordem para esse homem, os dois maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus tem um outro teste para esse homem. Olha, você é bom? Olha, você cumpre isso, mas agora eu quero um outro teste para você. Será que você realmente ama a Deus acima de todas as coisas?
Será que você realmente ama ao seu próximo como a si mesmo? E a resposta nós sabemos, não. Porque aquilo que esse homem mais amava não era Deus, aquilo que esse homem mais amava não era o próximo, aquilo que esse homem mais amava eram as suas riquezas. Ali estava o seu coração. Jesus torna isso evidente, e o homem, quando ouve isso, quando ele se depara com essa realidade, versículo 22, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse homem que se achava bom, esse homem que lutava para tentar cumprir os mandamentos da lei, quando está diante de Jesus, ele percebe que ele não consegue cumprir todos os mandamentos da lei. Diante de Jesus, ele percebe que ele é pecador. Talvez diante de um fariseu, ele se achasse bom. Talvez diante de um escriba se achasse bom. Talvez diante de um mestre da lei ou de qualquer outro homem naquele lugar, ele se acharia bom. Mas diante de Cristo Jesus, ele percebe que ele não é bom o suficiente. Jesus está dizendo, olha, você quer herdar a vida eterna? Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é, você precisa ser perfeito. Quer herdar a vida eterna? Você precisa cumprir toda a lei, não apenas aquelas que você consegue. Você precisa cumprir todos os mandamentos, não apenas aqueles que você consegue. Jesus coloca a impossibilidade diante desse homem. E perceba, esse homem sai triste. Triste. Porque ele amava mais suas riquezas do que a vida eterna, do que o próprio Cristo. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Esse homem que se achava bom, diante de Jesus, percebe que ele não é tão bom assim. E isso é uma realidade que está diante de nós em outros textos das Escrituras. O apóstolo Paulo, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, vai dizer que ele era o pior dos pecadores. Mas espera aí, Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores, por quê? Paulo roubava? Não. Paulo adulterava? Não. Paulo mentia? Não. Então como ele pode dizer que ele é o pior dos pecadores? É porque Paulo estava perto demais de Jesus Cristo. E quando alguém está perto demais de Jesus Cristo, ela consegue enxergar todas as falhas do seu coração. Quando alguém está perto demais de Jesus Cristo, ele consegue perceber quão pecador ele é. Sabe por que muitas pessoas na igreja hoje acham ser boas demais? Sabe por que muitas pessoas hoje nutrem um orgulho em seu coração? Sabe por que muitas pessoas hoje vivem desprezando os outros, achando-se superiores? Porque estão longe demais de Cristo e não conseguem enxergar suas podridões. Porque estão longe demais de Cristo e não conseguem enxergar suas falhas. Precisamos aprender com Paulo, que quanto mais perto estamos de Cristo, mais nítida fica a nossa depravação. Quanto mais perto da brilhante luz que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mais fácil fica enxergar cada pequena mancha que há em nosso coração. É por isso que o salmista orou, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, se você está se achando bom demais, se você olha para você vindo aos cultos, se você olha para você cantando louvores, se você olha para você lendo a palavra, se você olha para você rejeitando alguns pecados e começa a se sentir orgulhoso, e começa a se sentir altivo, e começa a deixar a soberba entrar no teu coração, cuidado, você está longe de Cristo. Diante de Cristo, os nossos pecados se tornam evidentes. Diante de Cristo, a pecaminosidade do seu coração precisa e ela vai ficar exposta. Jesus está aí para mostrar as nossas maiores incoerências. Jesus está aí para mostrar as nossas maiores incoerências. E é ao nos aproximarmos dele que podemos perceber isso. Perceba, esse homem estava diante de Jesus com um questionamento, pensando na realidade, pensando na eternidade. Ele se depara com a realidade. A realidade é, você não consegue cumprir todos os mandamentos da lei de Deus.
Você não consegue ser perfeito. Você não tem o que é necessário para ser salvo. Você sabe o que é necessário para ser salvo? Você sabe o que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa ser perfeito. Se você quer viver eternamente com um Deus perfeito, você precisa ser perfeito. Se você quer viver eternamente com um Deus santo, você precisa ser santo. A grande questão é, você é? Eu quero ler com vocês o Salmo de número 15. Abra, por favor, sua Bíblia comigo, no Salmo de número 15. Olha o que você precisa para entrar no santo templo de Deus. Olhe para esse texto e fique desesperado. Olha isso. Senhor, guarda esse texto. Quando você estiver muito orgulhoso, se estiver muito soberbo, guarda esse texto. Marca assim, ó. Quando eu estiver orgulhoso, eu preciso ler esse texto. Senhor, quem habitará no teu santuário? A pergunta do salmista. Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Para morar no templo do Senhor, para entrar no templo do Senhor, você precisa praticar o que é justo. Sempre. A cada momento. A cada segundo. Praticar o que é justo. Olha para o teu coração agora. Olha para o Salmo 15 e olha para o teu coração. Você pode habitar no templo do Senhor? Quer fazer um teste do que você crê a respeito disso? Quer fazer um teste? Se você morrer agora, para onde você vai? Faça um teste. Perfeição é o que Deus requer de você. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A santidade é fundamental para viver para sempre com um Deus santo. E aí que está o problema. Nós não somos santos. É diante desse impasse que esse homem, que pensava na eternidade, agora se vê. O que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus: vai e se desfaça do seu ídolo. O que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus: vá, venda tudo o que você tem. Me ame mais do que qualquer outra coisa. Ame o seu próximo mais do que a si mesmo. E esse homem então sai triste, por quê? Ele não é capaz de fazer isso. Mas perceba, esse homem se deparou com a realidade. Esse homem agora se depara com a impossibilidade. Sendo assim, ele vai embora entristecido, mas não apenas ele se depara com a impossibilidade. O que deve despertar a nossa atenção é o que vem agora. Olha só o que os discípulos vão dizer, olhando tudo isso, versículo 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Perceba que a pergunta dos discípulos aqui não é mais se os ricos serão salvos, não. A pergunta dos discípulos aqui agora é outra. Olha só, Jesus, se é difícil para o rico ser salvo, nesse caso, quem pode? Por quê? Entendia-se que uma pessoa rica era uma pessoa abençoada por Deus.
Se a pessoa que é abençoada por Deus não pode ser salva, não vai ser salva, é muito difícil para ela, quem pode? Os discípulos estão diante de um impasse terrível. Por quê? Jesus acabou de lidar com um homem rico, teoricamente abençoado por Deus, e mais, que cumpria os mandamentos desde a sua adolescência. E ainda assim esse homem não pode ser salvo. Sendo assim, quem pode? Essa pergunta é a principal pergunta que nós devemos fazer. Devemos olhar para os nossos corações e perguntar a Deus: Senhor, se eu preciso ser perfeito para ser salvo, então quem pode ser salvo? Se eu preciso cumprir toda a lei para ser salvo, então quem pode ser salvo? Se eu preciso cumprir todos os mandamentos, então quem pode ser salvo? Porque quando eu olho para mim mesmo e eu vejo toda a podridão do meu coração, bate um desespero. O homem que estava diante de ti, Senhor, cumpria os mandamentos desde a adolescência, mas eu não. Quando eu olho para mim, eu vejo orgulho. Quando eu olho para mim, eu vejo inveja. Quando eu olho para mim, eu vejo depravação. Quando eu olho para mim, eu vejo mentira. Eu vejo calúnia. Quando eu olho para mim, eu vejo pecados terríveis que tentam assolar a minha alma. Quando eu olho para mim, eu vejo pensamentos terríveis, Senhor. Eu não sou perfeito. E se eu não sou perfeito, como eu posso entrar no reino dos céus? Quem pode? É o desespero da alma que precisa entender a doutrina da justificação pela fé somente. Eu quero trazer esse desespero diante de você, de deixar muito claro para você que você não pode salvar a si mesmo. Eu quero deixar muito claro para você que você não é capaz de cumprir tudo o que a lei diz que você tem que cumprir. Não importa se você está cumprindo alguns mandamentos, Deus requer perfeição e você não é perfeito. Não importa se você está cumprindo 9 mandamentos, se você falhar em um, diz Tiago capítulo 2, você falhou em todos. Não importa se você subiu 9 degraus na escala da santidade, você precisa de 10. Senão, você não vai habitar no templo santo do Senhor. O que fazer diante da desesperança? O que fazer quando olhamos para um Deus que é santo e então olhamos de volta para o nosso próprio coração pecaminoso? A resposta de Jesus é o que traz paz ao nosso coração. Jesus olha a agonia dos seus discípulos perguntando: então, Senhor, quem pode ser salvo? Jesus então responde, versículo 27. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas todas as coisas são possíveis para Deus. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está dizendo assim: olha, a salvação de vocês, para vocês, é impossível. Impossível. Não tem como. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Como que ele faz isso? É aqui que entra a doutrina fundamental da justificação pela fé somente. Ela vem para responder à inquietação daquele coração que está desesperançado, que olha para as suas obras e não enxerga a possibilidade de salvação. Então, o olhar precisa ser redirecionado. Redirecionado para onde? Não para onde, mas para quem? Para Cristo Jesus e sua obra de salvação. Se eu pudesse reunir alguns versículos, e eu tentei fazer isso, para mostrar para vocês como Deus faz o impossível. Ouça atentamente. Ele faz o impossível assim. Aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Agora, portanto, se manifestou uma justiça que provém de Deus, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo.
pois aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como agora fomos justificados por meio do seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira dele. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois estou bem convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele sejam todas as coisas. A glória a Deus somente. A salvação do homem é uma obra de Deus do princípio ao fim, porque na cruz Deus mostrou que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E desta forma, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Aquele homem chegou diante de Jesus perguntando acerca da vida eterna. Ele nunca esteve tão perto da vida eterna quanto naquele momento em que estava de joelhos diante de Jesus Cristo. Mas ainda assim, ele foi capaz de ir embora, triste, por não abandonar seus pecados. Ainda assim, ele foi capaz de ir embora, triste, porque não creu no Filho de Deus, o único que podia justificar a sua alma. Meus irmãos, nessa noite nós precisamos sair daqui com essa certeza de que a salvação das nossas almas é só por meio da fé em Jesus Cristo. Porque olhando para cada um de nós, é impossível. Eu não preciso argumentar muito com você. Eu só preciso pedir você para olhar para a sua vida. Eu só preciso pedir para você olhar para o seu próprio pecado. Olha para a última semana que você teve. Como você pode morar com Deus eternamente? Olha para o seu final de semana. Olha os pecados terríveis que você cometeu. Como você pode morar com Deus eternamente? É só por Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque Ele propiciou para nós um escape. A única questão, portanto, nessa noite é: você está unido a Cristo? Existe uma possibilidade de salvação. Existe uma possibilidade de herdar a vida eterna. E ela não é pelo seu esforço. E ela não é por quanto você se dedica. E ela não é por quanto você faz. Mas é por tudo que Cristo fez na cruz. É a única possibilidade. E é essa doutrina que nos garante a vida eterna. Porque aos que Deus justificou, Ele glorificará. A esperança da glória eterna reside no fato de que cremos que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Senão, sairíamos dessa história
como esse jovem, que até pensava na salvação, mas não foi capaz de perceber que a salvação estava diante de si, disponível, sendo ofertada, oferecida. Por isso, nessa noite, se há alguém aqui que ainda não tem Cristo, se há alguém aqui que ainda não pensou com seriedade sobre a doutrina da justificação pela fé, meu convite para você nessa noite é que você não saia daqui entristecido, porque tem muitas riquezas. Meu convite não é para que você não saia daqui essa noite entristecido, porque valoriza demais as coisas que tem e não está disposto a abrir mão de nada por Cristo. Pense bem naquele que não poupou a si mesmo. Pensem bem naquele que sangrou para nos salvar e nos tornar justos diante de Deus. Não saia daqui entristecido com seus pecados. Saia daqui feliz, porque em Cristo há esperança, até mesmo para o pior dos pecadores. Não importa o que você fez. Não importa quão pecador você foi. Não importa quão longe você tenha ido. Em Cristo Jesus há esperança para você, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Vamos orar, meus irmãos.